Fala pessoal, tudo bom? Estamos começando mais um episódio aqui do nosso canal Licença Esporte. Aqui você encontra tudo sobre assuntos relacionados à gestão de escola de esporte. E hoje estamos recebendo aqui o árbitro, ex-atleta, ex-jogador de futebol, meu ex-atleta também, Rodrigo Miranda, que vai falar um pouco sobre essa questão do ensino das regras do jogo nas escolas de esporte e também, obviamente, contar a carreira dele, a história da vida dele. Vai contar um pouquinho aí também dos bastidores. Ele hoje que é o especialista em VAR, que tá dando muita polêmica aí no futebol brasileiro. E do meu lado, mais uma vez, Luiz Fernando, que chegou aqui feliz da vida, que agora o estúdio tá com cadeiras modernas, novas. Que isso, hein, Luiz? Estrutura, time grande? Time grande, time grande. Mais um, né? Mais um, Então tamo junto. vamos. Rodrigão, prazer, obrigado por estar te recebendo aqui, irmão. Obrigado mesmo. Quanto tempo que a gente não se via? Nos conhecemos e nos encontramos no Barra da Tijuca, 1900, sei lá, e vai fumaça. Você vai lembrar melhor do que eu tô velho. E depois a gente se encontrou em vários jogos do Botafogo, você já como árbitro. Cara, muito feliz de estar te recebendo aqui, muito legal a gente estar podendo se rever e podendo contar um pouquinho dessa nossa história aí. Eu que agradeço o convite aí, poder rever o amigo. Foi muito importante quando eu comecei minha carreira, não só jogando e aprendendo bastante com o ensinamento de vocês, lá o Douglas, você, o Duda. Foi muito importante para mim, até para o meu crescimento como homem. E também na arbitragem a gente fez vários jogos aí. E hoje poder estar aqui compartilhando nossas histórias aí vai ser bem legal. Época boa, Barra da Tijuca, onde tudo começou. Abraço ao Douglas Oliveira, Vicente Figueiredo, Duda, Eduardo Húngaro, que depois trabalhou comigo lá no Botafogo também, o Douglas, o Vicente também. As pessoas que estavam lá no início, quando a gente começou essa jornada no futebol. E aí, primeira pergunta que a gente sempre faz aqui, como é que você vai pro esporte, como é que você inicia, qual é a tua primeira lembrança aí em termos de prática esportiva? Você chegou no Barra, eu não lembro como, quem te levou, antes do Barra você começou em alguma escola de futebol? Conta um pouquinho da tua história aí. Então, eu sempre joguei bola desde de garoto, jogando na praça, jogando na rua. Antigamente a gente tinha muito isso, eram os campos de futebol de várzea que existia. Uma pena que, eu acho que até o futebol brasileiro é ruim, porque a maioria dos campos de várzea viraram condomínio e isso prejudicou bastante o desenvolvimento dos nossos atletas. É claro que hoje tem outras formas, tem as escolinhas, tem todo o procedimento para poder melhorar e desenvolver cada vez mais o atleta. E foi assim, e eu tinha um amigo meu, o Ranier, ele jogava no Vasco da Gama, e ele jogou no Mirim em 1993, e aí em 93 ele saiu do Vasco e foi parar no Barra em 94. Eu não lembro dele. O Ranier foi jogar lá em 94. E aí ele morava perto de mim, estudava comigo, me chamou para ir lá para fazer um teste. Na época eu estava treinando no Bom Sucesso, só que só estava treinando porque eu não tinha mirim e fui treinar. E o Barra 94... 94 lá Lá onde foi o antigo Flabarra, Vasco Barra, aquela né? Estrutura toda. Estrutura maravilhosa Aquela que a gente estrutura tinha lá. Tu lembra, Luiz, onde o Flamengo treinou, depois o Vasco treinou, se chamava Vasco Barra, Flabarra, não? Não é da minha época quando eu morava aqui, né? Eu cheguei aqui em 2006. Não tinha televisão lá em Palma ainda também, não dava pra ver os treinos. Não. Eu acompanhava mais... O pessoal de Palma vai me matar agora, vai. E aí... Era rádio. E aí treinei lá em 94, aí em 95 a gente tinha uma estrutura gigantesca, tinha um time bom. Aquele time do infantil em 95, cara, era a gente osso. tinha o Cássio jogando na meia esquerda, o Ferrari, Baiano. tinha o Baiano. Baiano era gato, Bruno, né? Acho que sim, né? Feira de Santana? Jogava... Baiano tinha um nome, né? Qual era o nome do Baiano? Orlando. Aí a mãe dele ligava lá pra concentração do Botafogo e falava, do Botafogo, é o do Barra. Aí falava assim, o Fernando tá aí? Ué, mas não tem nenhum Fernando aqui, não. Aí, não, sou eu. Aí o Orlando lá atendeu o telefone. E aí naquele time a gente até tem uma história curiosa nessa época aí. A gente treinava com... Eu esqueci agora o nome do treinador. Ele ia fazer a gente ir correndo do Barra até a praia para treinar. E ele tinha uma Paraty e ele colocava um cachorro. Tem muita gente que vai lembrar dessa história. Preparador físico, era um preparador físico que o Duda levou, não é isso? Ele tinha um cachorro e ele tinha esquecido disso. Ele ia com a mala do carro aberto e o cachorro ia latindo pra gente, a gente correndo na rua. E aí eu lembro uma vez, eu, Bruno Ribeiro, mais alguns aí, que eu não lembro agora todos, na volta a gente pegou a carona numa Kombi.
E aí a gente não era os primeiros a chegar sempre no treinamento físico, e o Bruno Ribeiro, Muito inclusive, menos. muito menos. Foi o Tu primeiro, ainda ia bem, mas o Bruno... foi o primeiro a chegar. Aí o cara olhou, Quando a gente chegou lá, o Duda falou, tem alguma coisa errada nessa história aqui. o Duda já macaco velho, Aí né? o Duda pesquisou, descobriu e puniu a gente 3 dias afastado. Cara, naquela época, tu pegou isso muito, né? Treinamento tinha que correr. Geralmente era segunda-feira, né? Isso. Você apresentava segunda, tinha corrida de 6 quilômetros, 8 quilômetros. Que doideira, né? Lá nesse nosso curso de formação lá em Salvador, lembra que eu te falei de Pituaçu? Sim. O Lanceta colocava Sim. para correr 5, 6 quilômetros. Acontecia isso. As pessoas escondiam dentro da mata e você corria. Aí deu umas 2 voltas, ela ia. Na Como é última que você vai volta vigiar saía. 5, 6 quilômetros de mata? Deus do céu. E aí nessa época a gente treinava à tarde, né? Às sexta-feira. E sábado, geralmente os jogos eram sábado 9 e 11 da manhã. Isso, infantil e juvenil Isso. juntos. Aí teve até um caso curioso, que uma vez a gente lá no condomínio Gramado, lá que a gente ficava lá, a gente já estava na segunda fase do campeonato, a gente foi fazer um jogo contra o Volta Redonda. Eu lembro muito bem disso. Aí o Duda no ônibus, achando estranho, né? Primeiro tempo a gente perdendo de 3-1. Aquela bronca no intervalo, a gente conseguiu empatar o jogo. Segunda-feira, treinamento. O Duda descobriu que a gente tinha ido para casa do Bruno Ribeiro e foi todo mundo para a festa junina do condomínio. Chegaram um pouquinho tarde, Um pouquinho né? tarde. E aí, E só no refrigerante. e aí a bronca danada. Jogo seguinte. Fomos jogar contra o São Cristóvão. O Duda fez uma concentração lá no Barra. Ah, é? No ginásio? No ginásio. Todo mundo dormiu lá no alojamento. Tomaram 4. Perdemos de 2-0, não adiantou nada. E o Marcão, Eu lembro do Marcão. o zagueiro, ele botou um prato para comer que era desse tamanho, ficou passando mal a madrugada inteira. Ah, essas histórias são muito Época boa, engraçadas. época boa. O Duda também conta uma história, depois que ele. Acho que em 96 ou 97, eu já não lembro. Aí o Duda já tava no juvenil e tinha o Reinaldo. Reinaldo e. E o Rick. Não, Reinaldo e Henrique, mas o Reinaldo e mais um foram dormir na casa do Duda. E aí o Duda botou lá meio quilo de presunto, pão e não sei o que. Falou, ó, eu vou com a minha esposa ali, já volto. Meu irmão voltou, não tinha um pedaço de pão, um pedaço de presunto pra ele comer com a família. O Duda conta essa história, a gente morre de... E várias outras daquela época, né? Sim. E aí você fica no Barra, no Barra até quando? No Barra eu fiquei até 97. Aí o Duda ele saiu do Barra e foi pro Foi Madureira. pro Madureira. Aí o Douglas assumiu Isso. os juniores. Aí foi até quando o Reinaldo Sim. chegou lá pra treinar. A gente treinava no Pau Ferro. Aí quando eu volto pro Barra, porque Isso. eu trabalhei em 95, 96, aí no final de 96 eu saí, aí eu não queria mais, aí o Douglas me convence a voltar e eu trabalho em 97 com esse grupo aí, que você já tava com a gente. Isso. Aí a gente já tinha uma estrutura um pouquinho Sim, um pouquinho melhor. pior, né? Não, pior. A gente tava no do que Pau Ferro e 95, depois a gente vai isso. pro Clube Treinamos no Aeronáutico. Guanabara, É, a Aeronáutico. gente rodava, Ficamos em alguns né, lugares aí. Jogava No Bom Bom Sucesso, Sucesso. jogava lá em Xerém. Cada campo ruim, filho. Deus do Então céu. jogamos em vários lugares. E aí ficamos treinando, jogando. E aí em 97 a gente tinha feito um amistoso contra o Nova Iguaçu na primeira fase. E aí a gente foi eliminado na primeira fase. E naquela época o campeonato era legal, que o time eliminado, quem fosse eliminado poderia ir para um outro clube que continuasse na competição. E aí a gente tinha um Coutinho, o goleiro, Sim. ele tinha ido para o Nova Iguaçu e ele fez o convite para mim ir lá para o Nova Iguaçu, que o Jânio queria que eu fosse lá. E aí eu fui para lá e fiquei lá 2 anos lá. Também joguei Você com foi até juniores lá então. até juniores e profissional. Cheguei a treinar e jogar um pouquinho no profissional, mas aí Parou. em 99 eu falei, cara, vamos voltar a estudar, que é melhor que E não aí, tô vendo futuro para mim no futebol não. e aí você volta a estudar, você fez faculdade? Você... Fiz, me formei na Gama Filho, Em educação educação física. física, formado em educação física. Na realidade a minha ideia Aí mais era- um, tá vendo? Mais um que a gente fala que dá pra estudar e jogar, que dá pra fazer os dois, as pessoas falam que não, a gente sempre briga falando que dá, né? Tanto é que na época do Nova Iguaçu eu treinava e estudava à noite. Fiz meu segundo grau à noite. Terminou o segundo grau. Terminei. Na realidade, eu fiquei 2 anos sem estudar, que eu terminei em 97. Então, fiquei em 98, 99 sem estudar, porque eu estava tentando futebol. E aí, em 99, que eu decidi ir para a faculdade, em 2000 eu voltei e fui para Gama Filho. E aí, a minha ideia era ser treinador. Minha ideia, quando eu fiz o curso de educação física, eu tinha na mente ser treinador de futebol, não árbitro. E aí a arbitragem caiu sem querer na minha vida e eu me apaixonei e tô aí há 20 anos. Como é que foi sem querer? Então, eu sempre gostei de
de participar, de me envolver, de fazer, organizar as coisas. E eu era vice-presidente do centro acadêmico da faculdade. E aí a gente montou um projeto de um campeonato da Gama Filho com todas as disciplinas. E foi aprovado. E aí tinha time de medicina, time de direito, time de enfermagem, tinha vários times, eram 16 times na competição. E a gente deu até o nome da Copa Luiz Mendes, que homenageou o radialista. E aí, primeira rodada do campeonato, tudo certinho, Gama Filho colocou o dinheiro, colocou a estrutura, a gente contratou os árbitros. Lá no campo de Jacarepaguá? Lá no campo de Jacarepaguá. Contratou os árbitros foram apitar, segunda rodada também. A terceira rodada, o dinheiro não apareceu. E aí, eu tive que tirar do meu bolso e pagar a arbitragem, já que eu tinha resolvido. Que você eu era o organizador, estava de frente, não posso deixar as pessoas sem receber. E aí, paguei. Na rodada seguinte, o dinheiro não apareceu. Aí eu falei com os colegas que trabalhavam comigo na organização, falei, gente, se não tiver dinheiro, eu não vou botar dinheiro no meu bolso de novo, até porque eu era estudante e não tinha isso na dinheiro. terceira rodada iam ter quantas rodadas? Não, ia ter mais umas 10. E aí, imagina ficar bancando 10 rodadas aí. E aí, o que aconteceu? Chegou na sexta-feira, os jogos eram aos sábados, chegou na sexta-feira, o dinheiro não tinha caído ainda na conta. E aí, surgiu a ideia da gente apitar. E eu falei com os colegas, o colega, eu não apito não. Eu falei, gente, eu inventei e vambora, eu vou apitar. Tu é maluco? Eu falei, vou apitar, cara. Tem que ter jogo, não vou ligar por cancelar tudo. A rodada com tudo programado para amanhã. Fui no Norte Shop, sempre morei no Meia, fui no Norte Shop, comprei 3 camisas na Summerville, cinza, tenho elas até hoje. Maneiro. E aí, passei na papelaria, comprei a cartolina amarela, cartolina vermelha. Cortou. Cortei, fiz os cartões, peguei uma bandeira branca e uma vermelha de atletismo, porque tinha na faculdade. Almoxarifado lá da faculdade. E aí eu optei os 5 jogos. E os colegas bandeiraram. E aí, tinha um professor de futebol, Felipe. Lembro dele. Ele foi, depois do jogo, ele viu, ele me chamou no canto e falou, pô, Rodrigo, tu leva jeito pra árbitro, por que tu não faz o curso? Pô, o Eduardo tá fazendo, por que tu não faz? Eu falei, pô, não, eu quero fazer treinador. Ele, pô, mas tu leva jeito, faz o curso. E aí, na semana seguinte, a Gama Filho depositou o dinheiro do que eu paguei, o que eu apitei e o próximo. E na época, o dinheiro da arbitragem da rodada, eu paguei quase 2 meses da minha faculdade. Você já falou agora comigo. Aí eu falei, opa, acho que vale a pena. Aí o colega... E aí os colegas estavam comigo, pô, Rodrigo, vamos chamar mais árbitro não, vamos apitar a gente o campeonato inteiro. A gente vai pagar a nossa faculdade aí mais uns 6 meses, pelo menos. E aí foi. Até as finais do campeonato, aí nas finais a gente chamou os árbitros já formados, porque... Pra não dar problema. Pra não dizer que a gente que estava apitando tudo. E aí foi assim que surgiu na arbitragem, e aí eu entrei, fiz o curso. E antes de você entrar nessa parte de ir pro curso, a gente vai falar sobre isso e tudo, aí vem aquela pergunta, assim, que a gente fala assim, até na época do Barra mesmo, e até hoje em dia a gente vê que tanto os clubes, e principalmente as escolas de esporte, que aí é, né, um tema que a gente vai abordar aqui, a gente vê a pouca preocupação em ensinar as regras para os atletas. E para a comissão técnica também, para não ficar, né, do lado de fora falando um monte de besteira. E para os dirigentes, né, para todo mundo que é envolvido no futebol, menos os árbitros. A gente tem pouca essa preocupação. Isso é uma realidade aqui. Como é que você assume um apito, vai apitar? Qual era o teu conhecimento até então, antes de você fazer o curso? Era o conhecimento básico que todo mundo tem, que todo mundo tinha? Como é que era isso? Sim, era o conhecimento básico de atleta, de gostar de futebol. Sempre fui apaixonado por futebol, tanto é que eu queria trabalhar com futebol. E aí tinha esse conhecimento das regras, claro, com algumas limitações, nem sempre todas, mas o futebol, a regra é praticamente a mesma. São poucos detalhes que mudam, só que é justamente isso que acontece. O atleta não tem preocupação de estar estudando a regra, de estar se aperfeiçoando, se aprimorando, porque de vez em quando tem umas mudanças e isso muda, e a gente já viu em alguns casos que aconteceram aí. Eu te perguntei isso justamente para entender como é que era o Rodrigo, árbitro, antes de fazer o curso
E como é que sai o Rodrigo árbitro depois de fazer o curso? E me permita, e é uma época também onde os familiares interferem muito no nosso futuro, né? Eles direcionam muito a gente, que a gente depende muito deles. Coisa de 20, 30 anos. E como que foi a sua família diante disso, né? Qual a Dessa importância tua dela, decisão, dessa né? decisão? Opa, você queria ser treinador, você queria ser jogador, depois treinador, aí depois árbitro. Então, nesse caso foi até legal, porque nesse período eu conheci a minha esposa, que é hoje a Cristiane, e aí conversei com ela que eu queria fazer o curso. Acho que acabou fazendo eu virar árbitro também. Minha esposa me ajudou bastante nesse cenário, porque a gente sabe que a vida de treinador não é fácil. É. Com uma família é difícil. Hoje você está aqui, amanhã você 3 meses está em outro lugar, e daqui a pouco está em outro lugar e nunca sabe onde está, e realmente a família acaba sofrendo bastante. E a arbitragem, mesmo eu viajando, mesmo... Eu estou baseado sempre no Rio de Janeiro, estou baseado aqui em casa. E a minha mãe me ajudou bastante, porque quando eu comecei, eu tinha que pagar o curso. E eu não trabalhava. Eu ajudava, meu pai tem um bar, até hoje eu ajudava meu pai, mas minha mãe falou, não, eu pago o seu curso. Graças a Deus, minha mãe pagou 2 meses de curso, partiu o 3º mês, a arbitragem pagava. Você começou já a trabalhar e... Já comecei a trabalhar, trabalhava em jogos amadores, jogos de várzea, jogo de pelada de amigo, grupos de futebol, que tem até hoje, e até hoje eu ainda pratico, eu gosto, eu vou. E aí, inclusive tem uma que no condomínio Marapendi, que eu apitava 20 anos atrás, e hoje eu jogo com o pessoal lá. Hoje em dia é meu lazer ir lá e jogar com o pessoal. Não apita lá não? De vez em quando, quando precisa, eu vou. Mas o Beto lá me convidou para participar do grupo jogando veterano, e é bem legal. É um domingo que eu vou lá de manhã quando tô de folga, e é bem divertido. Eu conheço o Vicente Figueiredo no Marapendi. O Vicentinho tinha uma escolinha lá de futebol lá, e lá eu com 12 anos começo lá no Marapendi, de lá a gente vai pro Canaveral Barra da Tijuca, e aí começa. É um clube que eu tenho um carinho muito, muito, muito grande. E aí como é que foi o Rodrigo? A família apoiou, né? Você acabou de falar que a família deu esse suporte, né? O quanto que é importante também. Muitas vezes a gente fala que a família atrapalha muito quando tu quer ser jogador, né? Mas quando tu muda e não quer ser jogador, a família, maioria das vezes, ajuda, né? Por isso a pergunta, né? Ainda mais há 20 anos, 30 anos, que tinha bastante influência. Hoje, com essas redes sociais, com as facilidades, hoje a família dá o suporte, ok, mas acredito que não tanto como no passado, devido a poucas informações que se tinham, né? E aí o Rodrigo, que apitou lá na Gama Filho, faz o curso, é diferente? O aprender a fazer o curso muda a cabeça do Rodrigo como árbitro quando começou lá atrás? Sim. Como amador, vamos dizer assim. Claro, mudou bastante, inclusive em termos de posicionamento, de leitura de jogo, porque a arbitragem não é só as regras. Você tem que ter uma leitura do jogo, você tem que fazer uma leitura do posicionamento, uma leitura dos atletas que estão jogando, saber, porque a gente não vai correr mais que a bola. Então tem que saber o jogador que vai pegar aquela bola e vai cadenciar, o jogador que vai pegar aquela bola e vai lançar. Porque se você demorar para partir, vai ficar distante da jogada. Então, até hoje existe isso, esse planejamento de jogo. É uma coisa que já é enraizada na arbitragem. Então a gente pode dizer que tem árbitro que corre errado também? Sim, tem árbitro que corre errado. Bastante. Não era só tu como zagueiro, viu? O Wagner Tardelli, naquele jogo meu, ele correu errado. Correu? Ele não viu o pênalti. Por isso que ele deu pênalti? Exatamente. Aí hoje você traz um árbitro e Fabrício, Fabrício, por favor, separa o lance que nós vamos passar aqui. E o VAR, ele é especialista em VAR. Não ia trazer a gente vai chegar. Quando a gente chegar no assunto VAR, não passa ainda não, Rodrigo. Espera aí, Fabrício. O pênalti que eu fiz no Romário. Aí quando traz um árbitro que não foi o pênalti, ele não coloca o lance. Eu vou botar. E o nosso Rodrigo, especialista em VAR, Rodrigo Miranda. Ele vai defender a classe. Não. Ele vai dizer isento se foi pênalti ou não. Deixa na agulha aí, Fábio. Daqui a pouco a gente chama o pênalti. Vamos ver. Agora eu tiro a teima. Mas aí fala, tem árbitro que corre errado. Sim. Você tem que ter essa leitura de jogo para você poder... Porque cada dia que passa o futebol está mais veloz. Os atletas, cada dia que passa, tem um treinamento impressionante. Os clubes, o investimento que os clubes fazem em nutrição, em pós-jogo, de avaliar o jogador. Se o jogador está sentindo uma lesão que pode estourar, folga, isso tudo no monitoramento, e o árbitro não tem.
Mas vocês também estudam os times, não é isso? Sim, Assim estudamos. como os times, porque hoje eles recebem, né? Os times recebem o relatório do árbitro, né? Ó, aquele árbitro ali, ele é mais cadenciado, aquele ali para mais, aquele picota mais, aquele dá mais cartão, porque os times estudam os árbitros. Os árbitros também estudam os times que vão apitar, não é isso? Sim, os árbitros e os times também. O árbitro que vai apitar, a competição que vai jogar. A gente vê o futebol brasileiro hoje, os jogadores jogando o Campeonato Brasileiro e eles jogando um jogo de Libertadores, eles se comportam diferente. Eles se comportam diferente. Eles poderiam se comportar assim no futebol brasileiro. Mas eles não querem. Qualquer toquezinho que bota a mão no rosto, o cara toca no peito, o cara bota a mão no rosto como se tivesse tomado Isso tá demais. um soco gigantesco. E tu vê na Libertadores não E se acontece. fizer, já era, vai seguir o lance mesmo. Porque sabe que o árbitro deixa o jogo um pouco mais permissivo em alguns contatos. É porque são árbitros, por exemplo, ontem a gente assistiu um jogo, né? Do Atlético e o São Lourenço. Você vê comportamentos que realmente no Brasil não se faz. E até mesmo do árbitro, em respeito ao árbitro. E esses toquezinhos de encosta no peito e sente o olho, tá em excesso. E vocês lá no VAR lá devem sofrer com isso, né? Eu acho que isso vem também, não só da cultura, né, do brasileiro, aquela coisa toda que a gente já sabe, mas também, se a arbitragem brasileira também não caísse nisso, também não seria diferente. Vamos supor que o árbitro brasileiro fosse igual ao sul-americano. Porque também tem árbitro brasileiro, aí eu vou defender, eu vou, né, fazer o contraponto. Tem árbitro brasileiro que apita o Campeonato Brasileiro de um jeito, também vai para Libertadores e muda. Ou não? A maioria não. A maioria acaba trabalhando do mesmo jeito aqui e lá, porque os árbitros principais que trabalham na Libertadores são os árbitros FIFAs, são os árbitros Já tem esse treinamento. E no brasileiro a gente não pode ter só os FIFAs apitando, a gente Sim, tem árbitros claro. jovens Começando. lançando como jogador, você tem que lançar Sim. o jogador para começar, o árbitro também para chegar a um nível gigante, ele tem que começar nos primeiros jogos. E aí vai da experiência, vai da categoria de cada um. E não é fácil no Brasil continental do jeito que é fazer um treinamento para todos esses árbitros, porque nós não somos profissionais. Aí que entra uma questão. Não é não, Luiz? O presidente do Vitória deu entrevista sobre isso. Precisa profissionalizar. Você não pode ter um futebol onde o jogador recebe 1,5 milhão, 2 milhões, com arbitragem semi-amadora ou amadora, ganhando 5, 6 mil reais. Né? Tem que ser uma profissão e sem a ser... disparidade é impressionante. Você coloca lá 20 milhões num jogo com uma pessoa de 5 mil, 6 mil reais apitando aquilo. Não desmerecendo o árbitro, mas o valor que o árbitro recebe. Ele tinha que se dedicar àquilo. Mas além do valor, que também não adianta só você... Porque hoje o cara ganha 1 milhão, 1,5 milhão, 800, 300 mil, e obviamente isso não são todos, né? Mas o cara tá lá, segunda, terça, treinando, quarta se alimentando, aí tem banheira de gelo, aí tem não sei o que, fisioterapia, tem não sei o que lá. Como é que é a preparação de vocês, árbitro, durante a semana para apitar um jogo final de semana? Vocês têm um centro de treinamento? Vocês treinam? Tem... Ou não? Não temos. É isso que tá errado, na Não minha opinião. Né? Tinha que ter um treinamento... Não temos esse treinamento no Rio de Janeiro. Existe um centro de treinamento que é a CBF, que a gente treina até no Clube da Aeronáutica, que a gente tem uma estrutura lá, a gente tem uma estrutura como o VAR também na CBF, só que não dá para reunir os árbitros toda hora. Porque não é profissionalizado. Porque não é profissionalizado. Você acredita que se fosse profissionalizado, ou seja, você vai ganhar mensalmente um valor X e mais um plus por jogo apitado, e você tem que vir aqui de segunda a sexta, treinar, fazer musculação, correr, se preparar fisicamente, estudar o jogo, ter o analista de desempenho que os clubes têm, ter da arbitragem, ó, isso aqui você podia... Você acredita que melhoraria? Acredito. Melhoraria muito, muito. E por que o futebol brasileiro não faz até porque o árbitro teria uma garantia. Por exemplo, o árbitro hoje não sabe se vai receber, se vai ganhar ou não. Porque se você se machucar, você fica afastado e você não recebe. Nada. Você não recebe nada. Você só ganha por jogo. Se você se lesionar e não foi... Você ainda gasta do seu bolso para você se curar. Não tem nem um centro de... Não temos. Olha isso. Saúde, nada? Plano? Não tem nada. Plano de saúde, nada? Nada disso. É claro que a gente tem uma associação, tem a CBF, sim. Teve alguns árbitros que se lesionaram, a CBF ajudou. Mas se quiser, não é... Mas não
Não E é... fica sempre refém de sorteio, né? Para poder participar dos jogos ou não mais. Não tem mais o sorteio. Hoje em dia É a escolha mesmo. A escala é a mesmo. escala mesmo. A gente tem um presidente da CBF, que é o CNM, ele escala os árbitros para cada jogo. Existem os critérios lá, de acordo com o jogo, capacidade física, tem que estar avaliado prova física e teórica. Mas essa prova física e teórica é no início da temporada. Geralmente a gente tem mais de uma no ano. Mais do que duas? Geralmente 2 por ano. Já chegamos a ter, antigamente, já cheguei uma época de fazer 4 por ano, avaliações físicas, na época que eu optava. Já dentro desse assunto, é interessante que você está falando, eu estou imaginando. A gente vê aí, torcida aí para a beira de CT, porta de CT, para poder protestar e tudo. E eu nunca vi relatos de árbitros no dia a dia serem ameaçados. E hoje envolve paixão, sobe os nervos mesmo. Tem relatos sobre isso? Não tem? Vocês têm rede social? Vocês não têm? Por quê? Por exemplo, Wagner Nascimento, o De Lima, Klaus, Daronco, esse que parece o Pedro, a gente conhece de fisionomia porque são sempre que estão apitando os principais jogos, né? Então imagine que o dia a dia desses deve ser um meio conturbado, de sair na rua, de ir no restaurante. Eu nunca escutei relatos de ameaças em redes sociais, sim, tá? Mas no dia a dia não. Existe, não existe? Como que é esse dia a dia? Vocês podem ter rede social? Não pode? Então, antigamente era orientado a que a gente não tivesse. Inclusive eu não tenho até hoje. Não tenho até hoje. Alguns árbitros têm, outros não têm. Mas hoje em dia é livre, critério de cada um. Já tivemos alguns problemas, sim. Eu vou citar um caso aqui, vocês vão lembrar bem. A gente tinha um árbitro aqui no Rio de Janeiro que era o Rodrigo Castanheira. Vocês vão lembrar dele de um gol que a bola quicou dentro e ele estava ali na linha para ver se a bola entrava ou não. Vasco-Flamengo, né? Vasco-Flamengo. E ele não viu. Marcelo Araújo, se eu não me engano. Não foi esse não. Foi o jogo anterior. Foi o Tá. jogo Foi anterior. o jogo que o Douglas bateu a falta, a bola bateu no travessão, quicou lá dentro, ficou lá dentro e saiu. O árbitro estava ali posicionado para isso e no momento ele falou que a bola não entrou. A gente não sabe por quê. Que ele, são coisas que não explica, né? Ele estava bem posicionado, onde deveria estar. Ele viu. Ele viu uma coisa e ouviu outra. Provavelmente ele não. Provavelmente na hora que ele olhou, a gente acredita que provavelmente na hora que ele olhou, a bola já tinha quicado. Foi acompanhar a bola em cima no travessão. Quando a velocidade da bola. E aí, se na As época. pessoas acham que é lento, né? A bola. E quem jogou, teve lá dentro, sabe que é uma fração de segundo. E aí, na época, se tivesse o VAR, que é a Era ferramenta gol. que veio para corrigir, principalmente esses tipos de lances, que são bem claros, resolveria. Ele, nessa época, ele teve problema sérios. Foi mandado embora de 2 escolas que ele trabalhava particular. Quebraram a casa dele. Que isso, Rodrigo? Quebraram a casa dele. E aí ele entrou até numa depressão. Acho Se emociona que por passar por isso, né? Ver um companheiro passando por isso, né? Porque ele entrou numa depressão e ele teve câncer. Deus do céu. E, 4 anos depois ele faleceu. Puta, não sabia dessa história, também não. A vida do cara acabou. Num lance, ele virou máscara de carnaval. Na época. Ele tinha virado máscara de carnaval na época, porque ninguém botou ele como ceguinho. Virou meme, né? Virou meme. Só que a vida dele virou de cabeça pra de baixo. cabeça pra baixo. Que isso? Não, Caralho, esse relato é impressionante. Eu lembro do lance, lembro tudo, mas do jogo do Opa, Romário é mais isso não foi, divulgado, né, Rodrigo? Isso não sei se na época tu viu. Na época do falecimento dele, saiu até uma matéria no jornal. Mas durante. No jornal, acho que meia hora ou dia, saiu até uma matéria. Só que em vez de citar aqui o porquê, né? Citaram que o árbitro que não viu o gol entrar faleceu. É o que vende, e aí eu te pergunto, irmão, e até me emociono te vendo ficar emocionado, porque realmente só quem tá lá, ou seja, você se vê nele, né? Você fica imaginando, imagina se sou eu, imagina se eu tô vivendo. E provavelmente você conhecia ele, sabia que era uma boa pessoa, um cara, né? E isso realmente, pra quem trabalha com futebol, e aí eu vejo uma pessoa ficar deprimida e morrer com câncer, eu não posso deixar de falar e de lembrar do meu amigo e querido presidente do Botafogo, Maurício Assunção, que foi outro altamente injustiçado, acusado de coisas que não fez, tanto que foi provado na justiça que não fez, mas entrou numa depressão muito grande, entrou numa dor muito grande e veio a falecer de câncer também. Eu costumo falar que o câncer,
o gatilho do câncer, na minha opinião, podem criticar e falar o que for, vem muito do fundo emocional, o gatilho, né? Mas aí eu pergunto, Rodrigo, aonde é que estava a Associação dos Árbitros agora? Por que isso não foi divulgado quando ele estava sofrendo pressão? Por que a imprensa não falou sobre isso? Por que... Entende? É porque foi assim, foi muito rápido. Foi na época que aconteceu os jogos. Até a gente mesmo, o árbitro, a gente não ficou sabendo em si. Entendi. Depois, como eu tinha contato com ele, depois ele me contou que aconteceu, alguns problemas que ele teve, entendeu? Em relação a essa questão da escola, poderia ter sido outro motivo. Claro que não vão alegar que foi por esse motivo ou não. Mas aconteceu na vida dele. Assim, todos nós, árbitros, temos uma família. Claro, Eu claro. tenho uma filha na escola. Eu lembro muito bem, minha filha, ela não falava que eu era árbitro para os colegas. E aí eu lembro até um caso curioso. Ela tinha trocado de escola. E aí eu tinha apitado um jogo, Fla-Flu. E aí eu tinha ido no dia seguinte buscar ela na escola. Só que ela não tinha contado para ninguém. Que tu era o árbitro. Eu era o árbitro. E aí, quando eu cheguei para buscar ela, alguns colegas dela me reconheceram e ficaram me olhando. Aí teve um que veio falar, foi até engraçado, veio falar, tu não é o árbitro que apitou ontem? Aí eu falei, só. Sabia que tu não contou pra ninguém que teu pai é árbitro? Poxa, vem cá. Aí, aquelas histórias aí, Sim. conversa cá, mas sempre com respeito. Graças a Deus eu nunca tive problema, nunca tive nenhum problema. Rodrigo, interessante, isso a gente conversa muito. Por exemplo, a gente está aqui. Se alguém estiver insatisfeito com o podcast, se ele entrar aqui, invadir, querer quebrar, a gente vai ligar para a polícia, ele vai pegar e vai ser preso. A gente vê hoje torcedores invadindo CT, a gente vê vocês aí sendo ameaçados de morte. A gente vê tantos casos que o futebol não pode ser a parte da sociedade. Tratado de forma diferente. Não me desce. Isso aí eu não consigo entender. Como você vê o rosto. E mais, você recebe esses marginais dentro do seu CT. Você senta com eles para debater situações do clube. Como se eles soubessem o que está acontecendo no dia a dia. E foram essas pessoas que foram lá na casa do árbitro, que fizeram, com certeza, porque eles vivem disso, é uma profissão, né? Vocês, entre vocês também, árbitros, vocês debatem sobre isso, vocês queixam, porque vocês não podem dar entrevista, né? Vocês não podem falar, por mais que vocês tenham vontade, até para resguardar, enfim. Vocês, entre vocês percebem isso também, que o futebol está ficando cada vez mais perigoso, se não tomar uma atitude, toda vez a gente fala, olha, vai acontecer, e não acontece. Mas uma hora vai. Vocês, internamente, vocês debatem sobre isso? Sim, hoje em dia até a gente tem uma estrutura bem maior. Por exemplo, a CBF hoje em dia ela consegue gerenciar algumas coisas pra gente de hotel. Por exemplo, há um tempo atrás a gente que reservava hotel, a gente recebia diária, a gente que reservava hotel, ficava em hotel. Vocês tinham que se virar. A gente se virava. Hoje em dia já tem toda a estrutura, a CBF tem já sai a escala, já sai a passagem, o hotel que vai ficar. A maioria dos estados a gente tem uma pessoa a buscar, leva. Hoje em dia está bem melhor isso. Claro que evolui com o passar do tempo, justamente com esses problemas que tem. Por exemplo, a gente tem o Marcelo de Lima. Essa história foi divulgada muito bem. Ele foi apitar uma final Flamengo e Madureira no Maracanã e ele foi assaltado antes do jogo. Indo pro jogo. Indo pro Maracanã. Foi que levaram a roupa dele, levaram tudo dele, tiveram que arrumar. Roubaram o carro dele e ele indo pro jogo. Enquanto os jogadores vão de ônibus... Segurança, batedor, escolta, o árbitro saindo de casa vai pro jogo. Chega lá. Entendeu? É claro que já evoluiu bastante, cada vez que passa evolui cada vez mais. E aí a falta da profissionalização é essa. Por exemplo, tem árbitro que às vezes trabalha o dia inteiro. Eu mesmo já cansei de trabalhar o dia inteiro e treinar à noite. E hoje eu consigo me dar o luxo de, se eu estar escalado, eu não trabalhar, para poder só me concentrar no jogo, de poder estar no jogo, estar com a cabeça no jogo, mas nem todos conseguem isso. Ou seja, se o cara não sabe se vai apitar o final de semana, então se ele não se virar e treinar durante a semana para manter a forma física, para aguentar correr final de semana e tudo, ninguém sabe que ele não treinou e ao mesmo tempo, às vezes ele quer treinar e não pode porque ele tá trabalhando, porque ele não sabe se vai receber no final de semana. Sim, e além a pressão como ele falou, da família, né? O árbitro nunca consegue programar nada, nunca sabe se vai... A escala sai o quê? Sexta-feira, né? A escala geralmente no Rio sai quinta-feira, porque espera a escala da CBF.
E a escala CBF sai quarta-feira. O jogo do final de semana, quarta-feira sai da CBF, aí o Rio espera ver quem vai. Isso. E os que sobraram escala para a segunda divisão aqui ou para outras competições que precisam. Ou seja, não dá para programar realmente nada, né? Tem um casamento para ir, não sei se eu vou poder ir. Ano 2021 mesmo eu era padrinho de casamento do Ranier, que eu te falei. E aí eu era padrinho de casamento dele e na época eu tava trabalhando bastante e eu não quis pedir dispensa. E eu avisei ele, falei, Ranier, eu não, se der na não hora... vou pedir dispensa porque eu tô numa sequência boa. E aí eu fui escalado num Grenal, num domingo. O Marcelo Júnior me apitando. E aí ele entendeu muito bem, falei, Ranier, infelizmente ele já tinha um substituto ali, já tinha deixado um gatilho na manga pra entrar com a minha esposa lá pra poder... E aí a gente falou desse caso aí triste que aconteceu e tudo, e você fala, se tivesse o VAR na época, não teria acontecido, né? E hoje a gente tem um VAR. E hoje você trabalha, praticamente hoje você você tá escalado em vários jogos que tem um VAR, né? E vira polêmica. Tudo no Brasil vira polêmica. Como é que é essa tua transição do campo para, vamos dizer assim, especialista de VAR? Existe isso? Porque tem um bandeirinha que é só bandeirinha, tem um árbitro. Antigamente o árbitro fazia bandeirinha, hoje em dia não tem mais isso, né? Eu acho que ficou meio dividido, né? Como é que funciona isso? Ficou separado o árbitro. Quando você entra na escola de arbitragem, você trabalha todas as funções. Todas as funções. E aí, quando você começa a trabalhar, no primeiro ano, você também trabalha todas as funções. Depois você acaba escolhendo o que você mais... Você pode escolher, ó, eu quero ser árbitro, eu quero ser bandeira. Entendeu? E aí o curso do VAR veio em 2018, começou o desenvolvimento do VAR, de 2019. E aí em 2019 eu comecei a trabalhar em alguns jogos com o VAR apitando. Inclusive, foi até um jogo... Mas você apitando. Apitando. E o VAR te dando apoio ali. Em 2019 um jogo marcante que eu apitei, foi o Fla-Flu. Foi o primeiro jogo depois daquela tragédia que justamente teve dos garotos lá. No Ninho. E foi um jogo super emocionante que eu apitei com o VAR. Foi um dos primeiros jogos aqui no Rio. Com o VAR também? Com o VAR, porque em 2019, quando começou, em 2018 a gente já teve alguns CBF, alguns testes, jogos de Copa do Brasil, mas em 2019 efetivamente foi quando começou, e aí começou o Campeonato Carioca com o VAR, e aí no Brasileiro começou com o VAR também, e aí nessa época eu apitava. E aí a minha transição pro VAR foi em 2021, o Leonardo Gaciba era o presidente da comissão. E aí, na época, começou a ter VAR na Série B. E na época eu apitava, eu era mais árbitro de campo. E de vez em quando fazia jogos também com VAR, porque nessa época a gente tinha muito isso. Você apitava um jogo, fazia VAR em outro. Apitava outro, fazia VAR em outro. E aí ele me ligou me perguntando que ia precisar de mim na cabine, que tinha 20 jogos com VAR, e ele precisava, até porque hoje em dia é centralizado, né? Na Barra. Fibra ótica, mas na época não, na época era no estádio mesmo. Era no estádio, então tinha que ter 20 pessoas viajando. E não era só o árbitro, era o VAR, o AVAR... O equipamento, quem montava. Porque são 3 na cabine do VAR que trabalham árbitros, né? Na realidade, trabalham 2 árbitros e um assistente na cabine. Então, aí na Série B começou a ter, e aí eu comecei a trabalhar, e aí fiquei no VAR direto. Tá, aí é melhor, tá mais tranquilo. Aí 2022 eu ainda fiz o Campeonato Carioca, que foi meu último Campeonato Carioca no campo apitando, e também fiz VAR. E aí, aí o CNE me assumiu, e aí desde 2022 eu tô no VAR direto. No VAR direto. É. Hoje tu faz vários jogos, né, Rodrigo? Tá quase em todos aí, né? Assim, vamos dizer assim, do Rio. A vantagem do VAR é que você consegue trabalhar em mais jogos, porque não tem a demanda física e o desgaste, que realmente o árbitro, como jogador, quarta, domingo, a maioria dos árbitros fala que não, justamente por causa da questão financeira, mas você tá nesse quarta, domingo, com viagem, com isso, com aquilo. É uma demanda grande, sim, e acaba um desgaste físico, né? Então, o VAR não tem esse desgaste. Então a gente pode dizer hoje que você é um especialista de VAR hoje. Sim, sou dois aqui do Então nós vamos chamar, aqui, o VAR, o VAR. Eu vou até tirar daqui para não dar problema de visão, nosso especialista de VAR. Fabrício, por favor, roda o lance. Vai chamar o VAR.
Ó, vai focar. O pé dele tá em cima do meu. Você não é, vá. Você pediu pra ele definir. Vai se criando um clima terrível. Romário morto, 6 minutos, o jogo já tá morto. 7 minutos. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, o pé dele ficou em cima do meu, filho. Você vai deixar o... Olha lá, Você agora, quer influenciar? agora, Olha lá. Ó. Olha lá. O pé dele em cima do meu, ó. Olha lá, o pé dele em cima do meu. O dele em cima do meu. Você tá fazendo pressão no ar? É inadmissível que um jogador profissional faça isso. Por favor, Rodrigo. Você como VAR. Então, Você chamaria o árbitro? então esse lance, o árbitro marcando no campo, respeitaria a decisão. E se ele não marcasse, recomendaria uma revisão, porque o defensor ele foi imprudente na área. Deu o bote errado. Pegou só a perna do seu adversário. Tinha que ter uma câmera pra filmar o Fabrício lá do lado de fora. Agora o Fabrício se escangalhou. Hoje em dia, isso é um tiro penal sem cartão. Na época, era um ataque promissor com cartão. Aí. Cartão amarelo. Esse assunto tá encerrado. Toda vez que a gente botar esse lance aqui, é pênalti. Especialista em VAR ainda tomou o cartão Ele amarelo. vai defender a classe. A classe? Não tem classe, cara. É nítido isso. Aí o Wagner Tardelli tá bem posicionado. Aí pode falar um baixinho diferenciado. Vai, defende aí, pô. Participei do meu gol dele. Ajudou ele a fazer. Ajudou, foi mais uma. Tu apitou jogo com ele? Com o Romário? Cheguei a trabalhar alguns jogos, sim. Não apitando efetivamente, porque eu até 2000, eu comecei a apitar em 2004. E aí eu fui subindo de categoria, mirim, infantil, juvenil, até passei por todas essas categorias. Aí em 2009 eu subi profissional, comecei a trabalhar Campeonato Carioca profissional, mas aí eu trabalhava mais de quarto árbitro. E aí 2010 foi quando efetivamente eu comecei a apitar alguns jogos de Série A. E aí eu entrei para a CBF também em 2010. Rodrigo, como árbitro principal. Você citou juvenil, juniores aí na sua fala. Como que você vê hoje a arbitragem voltada para a base e até mesmo para a escola de esportes? Porque hoje, se você pegar as escolas de esporte, né, as famosas escolinhas, tá muito acirrado. Você vê vídeo de crianças de 7, 8 anos fazendo competições aí pro Brasil afora, sem ser clube. Os pais gritando, xingando, batendo em juiz, invadindo quadra, campo, enfim. Como você vê a educação hoje dos responsáveis das escolas de esporte em relação à arbitragem, no todo? Tanto ela profissional, né, a nível Série A, Série B, como também nas escolas de esporte. Acredito que você tem essa vivência, você vê muito relato. O que você diria hoje para esse modelo que a gente está criando, né, mais competição do que de formação? Então, é difícil, não é fácil para os professores. A gente entende a pressão que nem sempre é só formar. Em algumas escolinhas e alguns clubes querem ganhar também. E a gente sabe que o objetivo não é esse. O objetivo, primeiro, é formar o atleta, formar o aluno, do que ganhar. A gente sabe que transforma e depende muito de professor e de escolinha para escolinha e de mentalidade da direção de cada um. Por exemplo, eu trabalho, até hoje eu trabalho numa competição aqui no Rio, que é a Copa Rio, com o Marcondes. Sim. E aí eu participo junto com o Marino Najaime e o Marcelo da CIA da arbitragem, que a gente desenvolve a arbitragem nesses campeonatos. E a gente vê os pais, tem pai que se transforma, tem pai que fica louco na beira do campo. E tem pai que às vezes paga e quer ver o filho jogando. E Sim. Aí tem técnico que às vezes quer ganhar, então não quer botar aquele garoto para jogar. Então é um dilema grande, saber esse meio termo de querer participar, querer desenvolver ou querer ganhar. Então a gente sabe que isso depende muito da direção de cada um e a gente sabe que existe essa diversidade toda aí. Mas é super importante o desenvolvimento das regras para o atleta, para o ser humano aprender, para o jogador, para a criança aprender a obedecer, aprender a ter regras.
Não é só aprender a respeitar o árbitro, árbitro, a decisão tomada. Isso. Até porque isso vai servir. Porque assim, a gente fala, a gente nunca viu nenhum árbitro voltar atrás porque você foi lá e reclamou e gritou na cara dele. Não, Só vai vai mandar voltar, né? Só vai tomar cartão. É. Só vai tomar cartão e dificilmente vai acontecer do árbitro voltar porque tá reclamando. Vai ser só piorar a situação. E nessas competições de escolas que vocês participam, eu sei que assim, a regra básica todo mundo sabe, conhece, mas tem sempre acho que nem aconteceu agora, né, no jogo do Flamengo, que o cara chutou a bola que estava dentro do campo na outra bola e tudo. Isso aí acontece, né, sei lá, uma vez na vida ou outra na morte, que é o que dá a polêmica. Mas as regras básicas, você como organizador da arbitragem desses torneios, você acha que os alunos compreendem, os professores também? Você acha que poderia melhorar? Como isso poderia ser feito, se for o caso de melhorar? Sim, eu acho que poderia e deveria melhorar, sim, com certeza. Só que a gente vê que é igual no profissional, por exemplo. Quando começa a temporada, a Federação do Rio, ela disponibiliza palestra para os clubes. E é só ir lá solicitar. Tem clube que não solicita. De graça, não paga nada? De graça, não paga nada. Tem clube que não quer. Como é que é essa palestra? O árbitro vai lá no clube? Isso é com a comissão da arbitragem da competição. Eles disponibilizam os instrutores e eles levam vídeo, material, dizendo o que vai ser permitido e o que não vai ser permitido no campeonato carioca. E na CBF fez a mesma coisa, o CNM esse ano, antes de começar o Campeonato Brasileiro, ele fez as mesmas orientações. Inclusive teve um caso agora curioso na Espanha, que é a orientação lá na Espanha, que o árbitro só deve falar com... Os jogadores não tem que falar com o árbitro. Só o capitão. Só o capitão. E aí a Eurocopa foi assim. E aí o árbitro foi falar uma coisa com o Vinícius Júnior, e o Vinícius Júnior, ciente da nova orientação, provavelmente ele foi instruído e ele absorveu essa informação. E ele falou pro árbitro, não fala comigo, vai lá e fala com ele. Fala com o capitão. Foi o contrário. Foi o contrário. Ou seja, ele sabia. Da mesma maneira que só o capitão pode falar com o árbitro também só pode falar com o capitão. Ele não pode falar diretamente com o atleta, vamos dizer assim. Não, na realidade o árbitro pode falar com ele. Pode. O problema é que o Vinícius Júnior ele usou a favor do lado dele, dizendo que ele não podia responder ao árbitro. Entendi. Que o árbitro que foi um negócio de torcida, que ele foi comemorar com a torcida, falar com a torcida, incentivar a torcida. O árbitro foi falar alguma coisa com ele e ele falou, vai falar com o capitão que eu não posso falar com você. Entendi. E essa resistência ao conhecimento remete a gente a... Nós fizemos um podcast lá na Cidade do Galo, na Academia do Galo. A gente levou lá um dos nossos professores e até gestor da Arena Jacuí. E no curso de integração, nós levamos a psicóloga do clube para poder conversar com eles. E ele foi para essa palestra resistente, não querendo muito ir. Ele queria o treinador do Sub-15, ele queria o preparador físico, a parte técnica. E foi. Chegou lá e falou que foi a melhor palestra dele. Onde ele até leva a frase que o Sidney gosta de falar, eu também aprendi. Quanto mais informações, menos imaginação, né? E o futebol, a gente que já viveu na área sabe, a gente tem muita resistência sobre doping. Eu lembro quando ia falar de doping, meu Deus, eu já sei que eu não posso. Tanto que uma vez o cara do doping falou lá com a gente, o médico. Se você tomar um remédio ou fizer até relação sexual, às vezes você pode transmitir alguma coisa na relação sexual. Eu não sabia disso. E fui resistente, eu já aprendi alguma situação. E o futebol tem muito disso, né, Cid? As pessoas não querem trazer conhecimento. Querem o beabá, o básico ali. E aí tem uma palestra com o árbitro, nossa, aquela chatice, mesmo de sempre, depois muda tudo. Enfim. Eu já sei tudo. Eu sabia tudo. E tu vê, né? A Federação e a CBF, a Federação do Rio, a CBF fornece esse tipo de serviço gratuito e a maioria dos clubes não solicitam, não solicitaram. Muitos não solicitaram. Aí. E aí depois do campeonato, é mais fácil reclamar do árbitro, botar Sim, a culpa no árbitro, claro. arrumar um culpado. É muito mais fácil pro dirigente, pro gestor. Foi numa Série A de brasileira acontece aquele episódio do Flamengo Criciúma. E eu ainda acho que a CBF e a Federação do Rio deveria botar no site os clubes que solicitaram e tiveram a palestra e os clubes que não solicitaram. Até para justificar para a torcida. Claro, entendeu? O time tá reclamando, mas ele não participou. Aí acontece o que aconteceu nesse caso. Era uma regra antes ou uma recomendação antes e mudou. Como é que... Explica um pouco desse caso aí que foi uma polêmica danada. Então, essa regra mudou há 2 anos atrás. Antigamente, se acontecesse esse tipo de lance, era um bola ao chão. E aí, a regra mudou. Qualquer interferência na área, tiro livre direto. Aconteceu, não sei se vocês viram, aconteceu um caso até curioso na Alemanha. Jogadores aquecendo atrás do gol.
e teve um chute, a bola saindo pela linha de fundo, um jogador do time, aquecendo atrás do gol, ele toca na bola antes da bola sair, para querer bater o tiro de meta rápido. E aí o VAR recomendou a revisão para tiro penal, e teve um tiro penal contra. O jogador invadiu o campo, não sabia, provavelmente ele não sabia. Teve um lance desse que a menina foi expulsa também? Antes desse, teve um futebol feminino também que a bola veio. Acho que teve um lance desse futebol. Ela também não deixa sair, ela toca antes. Então ela entra no campo do jogo. O mais básico pra mim, não sei se você vai recordar, foi Internacional e Luverdense, Série B do Brasileiro, Beira-Rio. Um lance de gol do Inter, o Bandeira levanta, o juiz não deu e sai o gol. Não sei se você vai recordar dessa. Porque viu o Bandeira com a bandeira e o juiz mandou seguir porque o lance tinha acontecido outra situação. O jogador defesa do Luverdense parou, o Inter fez o gol. Aí depois viu que o Luverdense que estava errado Você lembra desse lance? É porque se eu não me engano, no lance, o assistente ele marca impedimento, só que o árbitro não apita. E o jogo só para quando o apito do árbitro. O assistente acho que se equivocou na época, se precipitou e levantou a bandeira. A gente sabe que isso entre a gente da arbitragem, a gente fala muito sobre isso, desse cuidado, porque interfere mentalmente no jogador, interfere na ação. Então a gente poder ter essa capacidade, hoje em dia com o VAR, de fazer o delay, justamente por isso que tem muita gente que reclama, mas tá impedido porque não levantou logo. É porque o árbitro tem uma visão que engana a gente. Às vezes você acha que o jogador tá muito impedido e não tá. E aí você levanta a bandeira, né? E você mata a ferramenta de você poder... O jogador tem que ter o cuidado. Quando começou o VAR, teve um lance que foi até muito divulgado, muito debatido, que foi num Grenal também, e o assistente fez o delay, e aí na sequência da jogada, o goleiro do Inter dá uma voadora no jogador do Grêmio com a bola parada, volta com impedimento e cartão vermelho no goleiro. Aí quiseram falar que foi porque o assistente, se tivesse matado antes, o goleiro não saia daquela forma. Mas ele tem que saber da regra. O goleiro tem que saber ali da regra. Sim. Ele tem que ter o mesmo cuidado com a bola que ele parado, tem, com a bola parada ou não. Você não pode agredir ninguém. Você não pode agredir ninguém. Isso é o básico. O Marcelo de Lima Henrique voltou antigamente, então, no jogo recentemente do Vitória e Cruzeiro, ele deu o pênalti, em sequência do pênalti foi o gol do Vitória. Ele segura o apito nervoso. Se ele segura um pouquinho, era gol do Vitória. Foi recentemente, lá no Barradão, Vitória e Cruzeiro 2-2. É porque esse tipo de lance é difícil pro árbitro avaliar a sequência da jogada. Você vê um pênalti. Dificilmente o pênalti não tem vantagem. É uma coisa que dificilmente tem vantagem. Então você vê um pênalti e a fração de segundo de você raciocinar e apitar, leva a acontecer isso. É raro acontecer, mas acontece. Mas é difícil. Te fazer uma pergunta e de repente, um desafio, se eu tiver certo. A gente tem milhões e milhões, aí você entra na internet, você vê vários exercícios para passe, para domínio, para finalização, para tática, abertura de espaço, compactação, de exercício para fazer linha de impedimento. Mas eu posso estar enganado, mas eu não vi exercícios que você pode aplicar tanto para uma divisão de base ou para uma escola de esporte, aonde você consiga envolver a regra do jogo ali, né? O que pode, o que não pode. Lógico, todo mundo sabe que não pode fazer falta, não pode botar a mão na bola, não vai... Mas existem outras situações de impedimento, ou até exercício de treinamento, nesse caso, só para quando apitar, né? Enfim, você acha que é possível se criar exercícios que didaticamente e envolvendo ali a criançada? Porque eu acho que o que é chato também é tu ter que ir pra sala de aula, ficar escutando e vendo. Agora, se você pratica, né, com a aplicação da regra, algum tipo de exercício, eu acho que a criança assimila melhor. Tem esse tipo de exercício? Você conhece? Você já viu alguma coisa parecida ou não? Mas para categoria de base, para escolinha, é pouco difundido mesmo. No profissional, mas tem alguns treinadores, e eu já vi em campo trabalhando, que a gente vê que é jogada ensaiada querendo aproveitar da regra. Que, por exemplo, tiro de meta não tem impedimento. Então a gente já viu o caso de botar um goleiro bate forte na bola, bota o centroavante lá em posição de impedimento para levar a zaga, e ele volta
E o jogador, às vezes o zagueiro acha, deixa que tá impedido. Eu já ouvi isso no campo de jogo. Como lateral Deixa também. que tá impedido, como lateral também. E isso é treinado no campo para poder ganhar vantagem de algumas situações da regra a favor. O Oswaldo trabalhava muito, bateu o lateral rápido, né? Aquela coisa que o Gandula devolve a bola rápido, e você bate rápido e tudo mais. Sim, essa questão. Inclusive saiu o gol. Assim, Do Maxwell e tudo. Teve um jogo Botafogo, não sei se foi Vasco. Aí depois mudaram. Fernanda. Falaram que não podia jogar a bola direto na mão, tinha que quicar antes. Foi por causa desse gol. Então, a questão não é que não pode jogar na mão. Isso aí é uma coisa que eu já conversei algumas vezes e eu sou favorável a isso. Essa questão de Gandula. Eu acho que a questão de Gandula já deveria ser uma coisa do organizador da competição. Parar de deixar uma coisa tão importante ser do mandante. E a gente vê vira e mexe. Eu acho que o Gandula faz confusões. parte da arbitragem, A não gente é? vê vira e mexe confusões aí envolvendo o Gandula. Que a bola some, a bola não sei o quê. De bola sumir, de estar envolvido Esvazia em jogo, a bola. de confusão, de Some bola. prender bola. E De todos até arrumar uma briga com o jogador. Sim, E sim. aí tu vai arrumar uma briga com o jogador vai ser expulso, o Gandula vai ser expulso, mas o Gandula não vai fazer falta. Rodrigo, mas por que a CBF não implementa? Eu vejo muito a Premier League e gosto. Acho que vocês sabem, óbvio. Na Premier League fica os cones e as bolas em cima dos cones laterais. Não é o Gandula. Você vai lá e pega a bola. Por que a CBF não contrata pessoas e ela fica só repondo essa bola? Você já reparou isso? E esse repositor tinha que fazer parte da equipe de arbitragem, né? São 3, 4 bolas aqui, 3, 4 aqui, 2, 3 aqui atrás do gol. Ou seja, a bola saiu pro Liverpool. Vai lá, o Arnold pega a bola e bate. Não precisa de um cara entregar a bola para ele ou o time adversário perdendo com pressa e o Gandula. Que a gente vê muito disso, né? Irritando o outro jogador, enfim. Aí Joga a bola no chão. Exatamente. Joga... Por que isso não é implementado? Porque eu acho que é tão básico, tão simples de se fazer. É uma ideia muito boa isso aí. Eu acho que em breve, com certeza, Vai ser... o que for bom pro futebol pelo mundo afora, é claro que sempre copiado. E eu tenho certeza que isso aí Se a em favor, breve... você gosta Claro. dessa ideia? Pô, teve uma jogada de marketing no Campeonato Carioca que foi sensacional. Do Mercado Livre, né? Que ele dá a bola ali no... No Mercado Livre. Ali tinha uma Merchan e Mercado Livre. tinha uma bola. Pô, mas Sim, foi quem sensacional. Foi muito quem bom. teve essa ideia ali foi sensacional. Tinha uma pessoa, como você falou, tinha uma pessoa ali com um botão e uma bola presa ali. Quando o jogador se aproximava para bater o escanteio, ele apertava o botão, a bola ia com a força quase que necessária para parar dentro do quarto círculo. Essa propaganda foi maravilhosa. Entendeu? Que o Mercado Livre entrega, né? Ainda aparecia, essa bola chegou. Aí. Vou ver, não vi não. Não Bacana. viu? Não. Pô, sensacional. Vou ver. Voltando àquilo, você acha possível criar exercícios lúdicos, principalmente para a escola de esporte, onde você faz o início das regras e faz as crianças aprenderem? Você acha isso possível? Sim, acho E por que possível, você, sim. como árbitro, não escreve isso e a gente implementa nas nossas escolas? Você acha É uma boa ideia, é uma boa ideia. para a gente trabalhar Vamos o aprendizado das regras do jogo através de exercício? Você é professor de educação física, você é ex-atleta, você é árbitro, especialista em VAR, cartão amarelo hoje aqui no estúdio foi sensacional. Cara, por que tu não pega isso tudo, desenvolve um caderno metodológico de ensino das regras com exercício, e não só, não pode isso, que o lateral tem que ser assim, em vez de ficar só no ensino, vamos tentar desenvolver isso? Eu acho isso uma ideia bacana, cara. Vamos, gostei da ideia, gosto de desafios e vamos botar Tu isso acha pra frente. viável? O que Acho tu viável. acha? Perfeito, conta comigo. Não, eu vou contar com ele, com você não, só quero saber o que Retiro tu o cartão acha. amarelo. Um bom exemplo. Zagueiro na área, cuidado pra dar o bote, porque senão vai dar o bote errado, Não, vai fazer o imagina. pênalti. Não, isso aí vai ensinar qualquer coisa, o nego vai ver esse vídeo aí, tá morto, já era. Aqui, tá chegando a hora, já bateu o quê? Uma, né? 1 hora já. Voltando pro VAR, que é um assunto polêmico hoje. Você acha que o VAR veio pra ficar? Tu acha que o VAR vai acabar com essas pressões todas que estão fazendo? Você acha que o VAR no Brasil ele é usado da mesma maneira que lá fora? Ou é igual? Ou é diferente? Como é que a tua visão hoje como especialista de VAR em relação a isso? Então, o VAR é uma ferramenta que veio para ficar. A gente diminuiu muito os erros. Tem alguns lances que são interpretativos, que para alguns vão ser, outros não vão ser. Mas tem se feito muito mais justiça no futebol do que no passado. Agora mesmo citei um caso aí. Ele citou um caso
gol do Márcio Araújo. Então, no passado, a gente teria resolvido vários problemas de arbitragem. É claro que a gente ainda tem. É uma coisa nova, o futebol. A gente tem o quê? 5 anos de VAR. Foi desde 2019. Eu acho que a gente precisa justamente de mais investimento, mais treinamento. Porque, por exemplo, eu mesmo como VAR, e olha que a gente tem um treinamento grande. A gente tem o Périx hoje na frente Périx Bassols, à frente do treinamento do VAR, e a gente tem treinamentos praticamente toda semana, a gente tem treinamento online, só que justamente por não ser profissional, a gente não está na Barra da Tijuca treinando com a ferramenta diariamente, toda hora. Então a gente tem algumas limitações em relação a isso, porque tem árbitro de VAR do Brasil inteiro. Hoje os jogos da Série A é da Barra. A gente que é do Rio, a gente não viaja pro jogo, a gente vai... No dia do jogo, a gente vai pra sede lá e trabalha no jogo. Todos os jogos da Série A, todo VAR é na CBF? É na CBF. Cada tem uma cabine, a gente vamos tem dizer, 10, pra cada jogo. lá existe 10 cabines de VAR e é tudo feito fibra Série B ótica. também da CBF? Série não? B, alguns estádios que tem, porque o estádio tem que estar habilitado com uma central de fibra ótica. Ah, tá. Então nem todos, e não é barato também, um custo alto. E aí pra quando ele não fazer- tem, é local? É local. É local. E aí a gente tem a empresa que é a Rokai, que é a mesma empresa da Premier League, a mesma empresa da Copa do Mundo. Então, tratando de tecnologia, de empresa, de ponta. é a de ponta, é a melhor que nós temos. Ô, Rodrigo, uma coisa que, se você que estivesse no VAR nesse jogo, você até me perdoe, mas vou usar como exemplo. Por exemplo, Fluminense e Vasco teve o lance da mão lá do Veguete, que bateu ou não bateu. Ali demorou 2, 3 minutos para poder chamar o árbitro. Você não acha que em 1 minuto, 40 segundos você já consegue chamar? Por que demora tanto a chamar o árbitro? Porque vocês, o VAR, né? Fica lá analisando, e o árbitro tá lá. Aí passa 2, 3 minutos, vem ver. Você acha que em 2 minutos você tá conseguindo tentar tirando o que daquele lance para poder depois chamar o árbitro e não já com ele debater o lance? Então, na realidade, tem alguns lances que são complexos, a gente sabe que é difícil. Já aconteceu comigo também de demorar um pouquinho mais. Na hora que acontece o lance, a gente não sabe que tá demorando isso tudo. A gente não percebe. Vocês também não ficam olhando, A gente pensando. não percebe, a gente tá ali naquela adrenalina vendo, buscando imagens. Tem jogo com... Por exemplo, eu já fiz um jogo com 33 câmeras. E aí, se tem um lance que é mais polêmico, você tem que buscar os ângulos. Então, para você ver 15 ângulos diferentes, isso demora. Tem uma demanda de tempo. De repente, tem numa não deu pra ver, na uma outra não deu pra ver, na outra e não a deu. gente viu que o lance... E o tempo tá Eu rodando. não vou falar de lance técnico aqui, Sim, até sim, por causa sim, de não, questão claro, ética claro, dos colegas que trabalham. Eu tô falando do tempo. mesmo. Mas o tempo em si ali não é fácil Sim. para você buscar o ângulo. E realmente, quando você entra no túnel, a gente fala que a gente entra no túnel ali, que é aquele mundo nosso ali, que a gente tenta buscar algumas coisas ali para tentar descobrir, ver daqui, ver de lá. E o futebol não é uma ciência exata, justamente é apaixonante por causa disso, que cada hora acontece uma coisa diferente e imprevisível, como os jogadores também acabam fazendo, acontece também no meio do futebol, né? A gente que é leigo, realmente é leigo, né? A gente não imaginei, eu nunca imaginei isso. Que tinham 36 câmeras. Não, que tinham câmeras sim, mas Mas eu não- nunca não parei a para analisar quantidade. que ele tinha que olhar os ângulos. Por exemplo, esse lance que eu dei do Veguete foi falado que não achou câmera conclusiva, ali foi inconclusivo. Então segue a decisão de campo, né? E numa roda agora de amigos, eu falo, gente, o árbitro não tem 2 câmeras só não, ele tem mais câmeras. Isso demanda tempo. Só aí vai 2 minutos, pra gente é muito, pra vocês lá parece que tem 10 segundos, né? Isso aí. Boa. Até porque a gente demanda de um operador, a gente tem porque é um comando, a gente tem um operador que fica vendo as câmeras. Então você comanda o operador, ele te oferecer melhores imagens, dá zoom, a gente tem a teletouch, a gente dá zoom, a gente volta frame a frame. Então tem vários recursos para você buscar a evidência do lance. Então não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. É igual no impedimento, com a questão da linha de impedimento. Existe uma demanda de tempo de você calibrar o toque da bola, calibrar a confecção da primeira linha, calibrar a confecção da segunda linha, e isso demanda um pouquinho de tempo. Poderia ser mais rápido, igual A tecnologia. a semiautomática. Né? Só que é uma coisa muito cara, é uma coisa que no Brasil hoje é difícil em relação aos estádios que nós temos, porque... Você tem que botar a câmera... porque se não me engano, são 16 câmeras em volta do estádio todo. Só que
os jogos, os estádios que a gente tem, Maracanã, Morumbi, os grandes estádios de Copa do Mundo, são diferentes as estruturas que nós temos de uns estádios de pequeno porte, como o estádio... Não, o Morumbi eu te falo que não é nem possível colocar esse tipo de câmera, porque ele não tem teto. Foi? Entendeu? Então, assim, o Morumbi, que é o grande estádio do São Paulo e tudo que não tem teto, você não consegue instalar um sistema de equipamento desse. E aí a gente tem, na CBF, a gente tem uma câmera que é a Goal Line, que a gente chama de Goal Line, que ela para ver se a bola entrou ou não, e ela também faz impedimento. Uma câmera que ajuda bastante em algumas situações de impedimento de jogo para poder resolver isso aí. Bacana. Tá satisfeito? Sim, Porque claro. você é o cara que chega atrasado e faz pênalti. E tu tá reclamando de tempo. Não. Quero entender o tempo. Ah, Entendeu? entendi. Agora entendi. entendi. Agora você entendeu. Obrigado. Que bom. Agora eu vou defendê-los. É Só isso que tiver aí. isso, eu vou poder. Gente, Parar de cornetar, né? um pouquinho. É. Ele me deu cartão amarelo. Mas quanto a isso é normal, tá? A questão da arbitragem é normal. Todo mundo... Se o futebol não tivesse polêmica, não Se seria futebol. Se não tivesse polêmica, Entendeu? não vai acabar nunca. É. Não vai acabar Entendeu? nunca, vai continuar sendo apaixonante por causa disso. Irmão, Mas é claro que a gente pode diminuir bastante algumas coisas. Essa questão da profissionalização, por exemplo, um árbitro. A gente volta no assunto da profissionalização. Um árbitro hoje não consegue ser CLT em lugar nenhum. Ou o árbitro hoje, ele vive do futebol, ou ele é dono do seu negócio, ou ele é funcionário público. Porque imagina você, sim. sendo um empresário, e o árbitro de futebol chegar para você e falar que eu vou ficar 3 dias fora, que eu vou fazer um jogo em Belém do Pará. Que eu vou ficar 4 dias fora, que eu vou apitar jogo tem em Manaus. que aguente Você vai me mandar embora. Só a licença, né? A licença da mãe. Que deixa você ir apitar aqueles campeonatinhos lá. Eu deixo, né? Fala na frente das câmeras. Ele deixa porque é sábado e domingo. Se ele pagar hora extra, eu não apito. Continua. Você foi sexta-feira apitar o jogo lá, deixa você sem vergonha. Aonde Você foi sexta? quarta-feira lá Aonde? apitar à noite Aonde? lá. Aonde? Aquele campeonato lá que você foi apitar dos Foi meninos lá. sábado. Foi do Felipe. Só a licença que libera. Mas o que o Rodrigo colocou é sério mesmo. É, realmente, não tem como. Por isso que tem que profissionalizar. Por isso que o árbitro tem que ganhar um salário, para ele ser árbitro, para ele treinar o dia inteiro, para ele fazer a fisioterapia dele, para ele se preparar fisicamente, fazer a musculação, como qualquer outro dedicar atleta. àquilo, né? Entendeu? Porque senão ter auxílio, se ele se machucar, enfim, e ele saber que o mínimo que ele vai ganhar é aquilo. Tá bravo, galera, desculpa. Que o mínimo que ele vai ganhar é aquilo, se ele quiser ser árbitro, ele vai aceitar aquilo, vai trabalhar a semana inteira, e quando ele for escalado, ele ganha um extra, alguma coisa nesse sentido. Não, eu acho que é por aí, né? É claro que pra ele pode não... Ele Mínimo pode que eu digo não não é o salário mínimo não, tá, gente? É o mínimo da classe, do piso, do teto. A gente vê aí a CBF todo ano com receita de não sei quantos milhões. Os cursos da CBF não são baratos. CBF Academy, licença C, B, A, enfim, tudo você paga, tem receita. Por que você não pode profissionalizar? Não, eu tenho certeza também que se faz um projeto bem feito, as federações dentro... Cada estado tem uma federação, né? Se a federação, você tem ali um centro de treinamento de árbitro com cada federação, aonde todos eles começam no estado e depois eles vão para a CBF, você tem um bloco da CBF ali do lado, junto com a federação do estado. Cara, você consegue hoje até patrocínio para um projeto como esse. Porque quem não vai querer estar linkado a um projeto de profissionalização da arbitragem do futebol brasileiro, que ainda digo mais, eu não sei como é lá fora. Em alguns países já é O profissionalizado. cara... Aí. Vive de arbitragem. Pega o Acho que exemplo que tá lá Inglaterra, fora. Espanha. Aí. E aí, por exemplo, se eu não me engano, tem... É igual o clube. Tem árbitro que é rebaixado para a Série B e o árbitro que tá na Série B... Foi melhor, foi para A. E para você ver que até nisso a gente atrapalha o nosso produto. A CBF, por exemplo, ele apitou mal Fluminense e Vasco. Como castigo vai apitar a Série B? O seu produto, ou seja, se eu não estou bem, eu vou apitar a Série B? E escancara isso. Internamente lida com isso. Ó, Ricardo, você foi mal. Rodrigo, você foi mal. Então você vai apitar a Série B. Não precisa de colocar isso para fora. Aí a CBF vai falar, não, como foi mal, não sei o quê. Vai ter uma reciclagem e ele vai para a Série B. Nós tivemos um sorteio das finais agora, das quartas finais da Copa do Brasil. Envolvido milhões lá. Aí eu vi a moça lá lendo. O presidente da Federação Capixaba presente. Obrigado pela sua. O futebol capixaba hoje está fraco. Ou seja, você tem as federações do seu lado, as confederações do seu lado. Por que não investir nisso? Por que não chamar todos os 27 aqui, vem cá, vamos pegar as arbitragens, você vai criar mais árbitros. Hoje eu não sei como que está a demanda de arbitragem, se as pessoas querem entrar nesse meio ou se não.
até né, poder melhorar num todo, não é só aqui na Série A, Série B, não, melhorar no todo, né? Sim. É claro que no primeiro momento a gente vai ter um desafio grande, porque é igual no futebol. São vários árbitros. A gente tem mais de 600 árbitros no quadro hoje na CBF. No Rio também deve ter mais de 300 árbitros. Então, porque ainda tem as divisões de base. porque tem divisão de base. Porque não é só o profissional. A gente vê só a Série A, mas o futebol... É igual quando falam de campeonato estadual, quando eu escuto falar o estadual tem que acabar. Só que os jogadores menores, os clubes grandes começam a lançar os garotos jovens, nos estaduais. Você começa a lançar um garoto, você começa a aparecer um jogador, e você quebra toda a cadeia do futebol. Que imagina se tem só o Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo no Rio jogando. Mas eu vejo... Como é que os 4 vão jogar futebol infantil, juvenil, mirim, e você acabar com os outros clubes? Então... Mas eu acho que a carreira do árbitro vai ser igual a carreira de um atleta. Ou seja, se ele ainda tá no mirim, no infantil, ele ainda tá meio que investindo, ele ainda tá aprendendo, ele ainda vai ter uns benefícios, como o pessoal hoje que apita mirim, infantil, juvenil tá recebendo, mas ele ainda não é profissional. Entendeu? Agora, ele se profissional... É igual um atleta. Pô, ele é profissional. Ele vai ganhar um salário, ele tem um contrato, ele... Cara, você tem que se dedicar àquilo. Você não pode ser um amador envolvido num projeto de profissional que envolve muito dinheiro. E falo mais, não envolve muito dinheiro que a gente tá olhando pra Série A e Série B. Você pega hoje, você fez jogos aí agora da Série B do estadual, onde você tem Olaria e Maricá fazendo uma final de campeonato, que se você pegar o que esses clubes investiram, não é pouco dinheiro também não, né? E ainda bem que a federação botou VAR nesses jogos finais, né? Foi a competição toda ou foram os jogos decisivos só? Não, foi só na semifinal. Semifinal e final, que é onde vai decidir realmente. Vai decidir. Então assim, a Federação do Rio botou VAR na semifinal e final do Campeonato Estadual da Série B. Valorizou o produto dela. Valorizou o produto dela. Inclusive, falando aqui da Federação do Rio de Janeiro, já foi divulgado pelo presidente que vai ter nas séries B1, B2 e Copa Rio também, nas finais, o VAR também. Entendeu? Então assim, aí depois ficam falando mal. Eu sou suspeito de falar, porque eu sempre defendi o Rubinho, por toda a relação que eu consegui construir com ele na época que eu tava no Botafogo, pela maneira como eu vi também que ele se portou em todas as questões que a gente levou à Federação do Rio, e todo mundo fala aí, eu sou um dos que pouco defendo ele, também tô nem aí o que estão achando, deixando de achar, mas eu sempre defendi ele. E tu vê, tá colocando. Então hoje você pega, se você chegar lá pro presidente do Maricá, se você chegar pro presidente do Olaria e falar, meu amigo, quanto você investiu, quanto foi o projeto para chegar numa final que vai valer o acesso à Série A do estadual, aonde que o clube vai ter uma projeção muito maior e vai ter mais dinheiro, e de repente num erro de arbitragem, não tô dizendo, né, roubo, é erro, aonde o VAR pode ajudar, por que não? E tá tendo agora. Então assim, eu acho que tem que se pensar sim na profissionalização do árbitro pro futebol, pensar nos projetos de como levar o ensino das regras, do respeito, da postura para as divisões de base, para as escolas de formação, porque eu acho que senão a gente não estaria com esse projeto de transformar um ensino esportivo no Brasil, né? Então passa também por esse tópico que a gente bateu aqui hoje, que é a arbitragem, né? E a gente pega o professor, o Léo Teixeira, que trouxe relatos de disciplina, de respeito dentro do jiu-jitsu, né? Sim, sim. Ele também fez o podcast aqui com a gente. Então a gente tá pegando aí os melhores agora. O Rodrigo fazer essa metodologia, eu quero fazer parte dela, tá? Vou pensar no teu caso, se você vai participar ou não disso. Rodrigão, obrigado demais por você ter vindo aqui. Bom te ver, depois de te rever, depois desse tempo todo. Eu acho que a gente tem lá um carinho muito grande por aquela turma lá que começou lá no Barra, né? De uma maneira ou de outra. Muitos seguiram aí o caminho do esporte, outros não, e a gente continua com o nosso grupo lá, se falando, conversando, enfim... tive o prazer de seguir trabalhando com alguns, né, que a gente conheceu lá ao longo da vida profissional, e de manter relações de amizade com outros, e é bom te ver aqui, te rever. Eu acho que remete a um passado gostoso, né, que a gente lembra, uma época bacana, ver o homem que você se transformou, né, o profissional que você se transformou, as conquistas que você teve na sua vida. Cara, fico feliz de ter feito parte
um pouquinho disso, dessa história, da gente estar lá naquele dia a dia, ou de estar brigando, ou de estar cobrando, ou de estar ensinando de uma maneira ou de outra. Eu acho que a gente faz parte disso, como também a gente aprendeu muito com vocês, com todos vocês que passaram lá. Eu acho que a gente tinha lá um grupo de atletas, e a relação que a gente tinha era diferente. Trabalhei durante muitos anos depois com futebol, você também trabalhou, e eu acho que você também tem um pouquinho desse sentimento, tanto que a gente se fala até hoje. É um passado muito carinhoso que eu tenho de lembrar com muito carinho, muita gratidão por tudo que a gente viveu lá, e te ver hoje aqui, cara, fico feliz demais. Obrigado por ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço o convite aí, poder relembrar aí. Se a gente deixasse aqui, a gente ia ficar mais isso 3, que 4 horas. A gente não foi falar das coisas que a gente viveu, né? Só... Várias coisas, aí, os casos. Eu lembro muito bem do Duda lá. Foi meu treinador lá no bar, lá, meu treinador. E aí, quando ele tava no Botafogo, eu fui apitar até contando a história, falou, pô, lembra dos caras? Eu fui apitar um Vasco e Botafogo. E aí, Vasco ganhou de 1-0. Aí, no jogo seguinte, duas rodadas depois, eu tava escalado. Macaé, Botafogo e Macaé. Macaé ganhou 2-0, Duda. Pô, Rodrigo, tu não me dá sorte, não é possível. Ai. Para de apitar jogo meu. Não apita mais jogo meu, não. E eu dava uma, eu falei, pô, professor, tá pior que tá brabo mesmo, tu tá danado comigo. Mas fazer o quê? O importante é fazer a justiça no futebol. Eu tive o privilégio de trabalhar em grandes jogos. E como o jogador quer estar nos grandes jogos, o árbitro também quer estar nos grandes jogos. Sim. O árbitro vibra, não é só pelo dinheiro. É pelo prazer de poder estar ali inserido no fazer contexto parte do futebol. daquela história, né? Poder trabalhar no Maracanã lotado, cheio. É prazeroso para nós árbitros. Eu acho que todos os árbitros aí que estão começando, eles buscam o reconhecimento da carreira em todo o campo. E poder chegar lá, graças a Deus eu consegui chegar. 2018, 2019 eu fiz a final do estadual aqui no Rio, Flamengo e Vasco. E foi bem legal. E tem vários casos aí, mas os casos de jogos, a gente deixa para uma próxima oportunidade, que tem muito caso legal. Obrigado por ter vindo. Luiz Fernando, muito obrigado mais uma vez por participar. Que se encerre aqui toda a polêmica relacionada ao teu pênalti no Romário. Hoje com um especialista de VAR, com cartão amarelo. Esquece, não tem mais para onde vir. Inclusive, aí, eu vou deixar aqui, eu não sabia que eu vou trazer outro para você depois. Isso aqui é uma lembrança que eu trouxe para você. Pô, velho, que isso. Cartão amarelo e vermelho. Isso aí foi um jogo também muito marcante para mim. Foi o dia que eu entrei com a minha filha no campo de jogo. Você quer pra mim? Pra tu de presente. Isso aí minha filha tinha... Pegou? Aqui. Eu nunca tinha visto um. Aqui, atrás ainda tem. Pra você anotar. Esse é um cartão que eu fiz comemorativo quando eu entrei com a minha filha no campo de jogo. Isso aí foi apitar a semifinal de 2019, Vasco e Bangu. É meu. E aí o presidente, o Rabelo, eu pedi, e ele autorizou eu entrar com a minha filha. Não é um caso comum. Inclusive ela entrou com a roupa de árbitro e ela pegou a bola. Porra, bacana. Fiquei emocionado, obrigado. E aí atrás aí a gente anota, serve para anotar os números, substituição, para anotar tudo, para poder, durante o jogo, e depois a gente esse vai lá pra parede lá do escritório, onde eu tenho minhas recordações de futebol. Obrigado, fiquei emocionado, obrigado mesmo pelo carinho, pela lembrança, irmão. Bom... Por isso, eu vou autorizar você levar esse copo aí de presente, tá? Dá licença que eu vou encerrar e eu que falo sobre isso, não é você que fala. Você não dá nada aqui, você só participa e fica quieto, por favor. Encerrando mais um episódio aqui hoje, cara, foi sensacional. O meu querido amigo Rodrigo Miranda, ex-atleta, árbitro de futebol. E tive o prazer de trabalhar com ele no Barra da Tijuca, depois apitando jogos da época que a gente estava no Botafogo. Aí, várias histórias bacanas, legal. Se você gostou, pega o link, manda pro pessoal aí, divulga o canal, se inscreve, por favor, que nós temos aí 80% das pessoas que estão olhando os nossos vídeos, vendo os nossos cortes, os nossos podcasts, não estão inscritos no canal. Ajuda o canal a crescer, por favor. E lembrando que isso tudo aqui só é possível graças ao apoio dos nossos colaboradores, que agora sim eu vou falar, senhor Luiz Fernando, Sistema Gênesis Treino, sistema completo de gestão para a escola de esporte, e a loja do Museu do Flamengo, onde lá você encontra produtos exclusivos, que você só encontra na loja do Museu do Flamengo, onde tem
os copos que estamos aqui hoje na mesa, inclusive, agora tu pode falar. Inclusive, não, agora você vai falar, Inclusive, esse aí pode levar de lembrança da gente, esse é meu que eu vou levar. Não, esse você vai deixar aí pro próximo programa, Rodrigão. Esse aí é ter um presente da loja do Museu do Flamengo para você levar de recordação. Lá, a loja do Museu do Flamengo fica lá na Gávea, na Lagoa, na sede do Flamengo, é um museu novo, moderno, tá 1 ano já aberto. É um museu totalmente diferente que vocês estão acostumados a ver relacionado a esporte. Não percam. Quem puder, passa lá. Saindo do museu, vocês vão cair na loja exclusiva do Museu do Flamengo, onde vocês podem encontrar esses produtos maravilhosos lá. Então, agradecer ao Sistema Genesis Training, a loja do Museu do Flamengo. E até semana que vem com mais um episódio aí. Valeu, galera. Um abraço.